Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo aos nossos amados irmãos e amigos. É mais uma oportunidade que Deus tem dado ao pastor Carlos nesta manhã de louvar, engrandecer, magnificar o seu nome. Amém? Então nós estamos aí mais uma vez. Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor, os amados amigos, a mesma coisa, que Deus esteja aí visitando, operando, magnificando através do seu nome. Amém? Glórias a Deus. Mais uma vez está aí pastor Carlos com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Que Deus esteja aí operando magnificamente na minha vida e na tua vida. Amém? Eu venho com uma palavra que está em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos, amados irmãos, estar voltando à presença de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ouvir a voz do Senhor quando Ele dá oportunidade. Ele diz que enviou o seu Filho amado, seu Filho unigênito, para todos aqueles que crescem teriam a vida eterna. E nós precisamos crer, nós precisamos dessa vida eterna. Está lá em João 3,16, 3,17, Deus disse assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. A vontade de Deus é que nós sejamos salvos, a vontade de Deus é que nós sejamos transformados pelo poder da sua glória. Nós precisamos entender que a palavra de Deus diz que, no seu versículo 3,18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. Nós precisamos entender, amados irmãos, que a condenação é esta, que a luz veio a esse mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque não era digno dela. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós não somos dignos, mas ainda assim Ele está com os braços abertos para nos receber. Então que estejamos aí com os nossos corações em conformidade com o Pai. Amém? Eu tenho um texto aqui, conforme eu já falei com os amados irmãos, todos pecaram, aí em Romanos capítulo 3, 23. Existe aí uma única diferença e como as pessoas respondem aos próprios pecados. Saul e Davi foram dois, aleluia, primeiros reis de Israel. Ambos eram homens humildes e fiéis quando foram escolhidos. Ambos reinaram bem. No princípio, ambos pecaram. A diferença entre Saul e Davi era as suas reações quando confrontados com seus pecados. Já imaginou isso? Você já viu quando você é confrontado com pecado, o que acontece contigo? Muitas vezes, amados irmãos, quando a gente é confrontado com o nosso pecado, muitos querem sair da igreja, muitos desistem daquilo que foi chamado. E muitos hoje em dia pulam de igreja. Nós somos confrontados com o nosso pecado num determinado local que nós estamos. A gente fala assim: não quero ficar aqui mais não, vou para outro lugar. E muitas vezes tem acontecido, e muitas vezes, amados irmãos, nós estamos perdendo tempo, porque quando nós chegamos em outro lugar, o pecado continua, a situação continua e continua a mesma coisa, e nós não somos sarados daquele pecado. Quando nós somos confrontados, há ali uma oportunidade de nós estarmos trazendo sobre a ferida o bálsamo, há uma oportunidade de nós sermos sarados naquela situação, mas muitas vezes nós não deixamos isso acontecer. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, deixar com que isso aconteça. Amém? Olha aí o que Saul, aleluia, faz, Ele faz a mesma coisa. Nós precisamos entender que muitas vezes, quando nós somos confrontados com o pecado, nós arrumamos 1001 desculpas. Nós arrumamos advogados inúmeros e nós mesmos nos tornamos advogados para nos defender daquilo que estamos praticando. Nós arrumamos muitos subterfúgios, nós arrumamos desculpas 1000 e ainda assim continuamos no mesmo fracasso. Só vamos ser transformados quando nós conscientizarmos daquilo que realmente estamos fazendo de errado e nos colocar diante de Deus e falar: Senhor, perdoa. Eu não tenho condições de sair dessa situação que eu estou passando, mas o Senhor, através do teu Santo Espírito,
o Senhor pode me ajudar. O Senhor pode fazer com que todas essas coisas, elas, em nome do Senhor Jesus Cristo, elas venham cair por terra e que eu venha ultrapassar esses obstáculos que têm se levantado diante de mim. Aí sim, aí nós vamos estar ultrapassando esses obstáculos. Amém? Glórias a Deus. Devido à exigência do povo, o Senhor selecionou um rei para Israel. Em 1 Samuel, capítulo 8, ele escolheu Saul, um homem belo, de uma família militar. Saul, que estava procurando as jumentas perdidas de seu pai. Quando Samuel o ungiu, ficou perplexo. Em 1 Samuel, capítulo 9, sua timidez o fez esconder-se quando sua escolha foi anunciada publicamente. 1 Samuel 10, 20, 21. Ele certamente não estava procurando a glória pessoal. Saul reinou bem no princípio, mas gradualmente sua autoconfiança cresceu e sua confiança no Senhor diminuiu. Em 1 Samuel 15 está escrito: o Senhor ordenou que Saul e seu exército conquistasse os amalequitas, uma nação que tinha atacado erradamente a Israel séculos antes. Veja Êxodo capítulo 17. Deus ordenou que os amalequitas fossem exterminados, nada deveria ser poupado. Ao invés disso, Saul procurou o rei e os melhores animais. Deus disse a Samuel que fosse falar com Saul, que estava erguendo um monumento a si mesmo. Em 1 Samuel 15, 10, 12. Quando Samuel se aproximou, Saul abriu a boca e disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Está aí escrito no capítulo 15, versículo 13. Ele parecia muito ansioso para assegurar a Samuel de que a ordem tinha sido cumprida. Samuel respondeu perguntando pelo som de bois, mugidos e ovelhas bramido. Este era o ponto crítico. O que faria Saul quando confrontado com seu pecado? Saul defendeu-se. Ele explicou que era o povo que tinha poupado os animais. Ele raciocinou que isso era por uma boa causa, sacrificar o Senhor. Desde Adão até agora, os pecadores têm tentado afastar-se a culpa e dar desculpas pela sua desobediência. É duro aceitar a responsabilidade pelos seus próprios atos. Já imaginou isso? Samuel respondeu a Saul, contrastando sua primitiva humildade com a vontade própria e o orgulho que ele então estava demonstrando. Essa dura reprovação penetraria as defesas de Saul e faria com que ele se humilhasse e se arrependesse. Não. Saul endureceu seu coração. Ele reiterou suas desculpas, alegando que tinha de fato obedecido ao Senhor. Ele insistiu que não era a sua culpa, uma vez que o povo é que tinha poupado os animais e que tudo, afinal, era para sacrificar. A consciência de Saul era impenetrável. Mais tarde, Saul reiteraria a palavra: pequei, mas somente porque ele queria que Samuel voltasse e o honrasse diante do povo, não porque estivesse arrependido de fato.
Como resultado do coração impenitente de Saul, Deus afastou o seu espírito de Saul e um espírito mau entrou nele. Daí em diante, a vida de Saul foi torturada e arruinada pela culpa. Ele se tornou paranoico, suspeitando de seu genro Davi e tramando matá-lo. Ele assassinou 85 sacerdotes de Deus e resolveu consultar uma feiticeira. Finalmente ele suicidou-se. Saul demonstra que o que acontece com a pessoa que se recusa a confessar e arrepender do seu pecado. A culpa leva à ansiedade. Nós precisamos entender que contra fatos não há argumentos. Nós precisamos entender que quando Deus fala, um homem obedece. Nós precisamos entender que as Sagradas Escrituras, ela está escrita para que nós venhamos obedecer, que nós não temos autoridade de mudar um tio, uma vírgula da palavra do Senhor. Nós precisamos entender que quando o Senhor fala aquilo que é errado, o Senhor não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Nós precisamos entender que quando o Senhor fala, a única opção minha e tua é acatar aquilo que Deus fala. E se está escrito na palavra, não tem como eu arrumar um jeitinho brasileiro, nem você arrumar o seu jeitinho. Nós temos que acatar aquilo que o Senhor está falando. Embora venha cortar dentro de nós, embora venhamos cortar a nossa própria carne, não tem onde eu fugir da presença do Senhor. Davi disse: onde eu esconderei da tua face? Se eu descer o mais profundo abismo, ali tu estás. Se eu subir o mais alto dos céus, ali também está o Senhor. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, amado irmão, amada irmã, onde você estiver, conserte-se. Não tem para onde correr dos olhos do Senhor. O que a palavra disse é o que nós temos que fazer. Aquilo que a palavra diz é que nós temos que executar na nossa vida, na vida dos nossos filhos, seja onde nós estivermos. Não tem ali uma brecha na lei para que você venha fugir do que o Senhor falou. Brecha na lei é na lei dos homens, na lei de Deus não tem. Na lei de Deus cumpre obedecer. Não tem para onde correr dos olhos do Senhor. Saul, ele arruinou-se, arrumando desculpas, arrumando defesas. Não tem defesa. Nós precisamos entender que nós devemos nos dobrar debaixo da potente mão do Senhor. Não tem para onde nós encontrarmos refúgio. O nosso refúgio, fortaleza, é somente Deus. Davi, ele também foi confrontado com o seu pecado. Preste bem atenção o que acontece com Davi. Como Saul, Davi era humilde e justo quando foi escolhido para ser rei. Ele se tornou um governante popular e capaz, abençoado com vitórias militares e prosperidade. Infelizmente, o pecado entrou em Davi. Ele viu Betseba, a mulher de seu vizinho, enquanto ela se banhava, inflamando pela cobiça. Davi indagou a respeito dela e soube que era esposa de um dos seus maiores, aleluia, comandantes e condecorado soldado. Ele convidou ao palácio e cometeram adultério. Depois ela voltou para casa. Cedo ou tarde, o Senhor confronta-nos com os nossos pecados. Betseba engravidou e mandou avisar a Davi que era o pai.
Em vez de admitir o seu pecado, Davi chamou o esposo dela, Urias, da batalha e lhe disse que fosse para casa. Davi queria fazer com que a criança parecesse legítima. Por esse respeito aos seus comandantes, Urias se recusou a passar a noite com sua esposa. Frustrado, Davi enviou um recado pela própria mão de Urias para o comandante do exército, Joabe, para metê-lo, aleluia, na frente da batalha e então retirar-se dele. Deste modo, Urias fosse assassinado e tomou a Betseba como sua esposa. A mulher, ou melhor dizendo, a melhor coisa a fazer quando pecamos é admitir e nos arrepender. Davi não o fez. Em vez disso, ele tentou encobrir o seu pecado e fazer com que parecesse que nada de errado tivesse acontecido. Assim o Senhor tomou medidas mais fortes para levar Davi ao arrependimento. O profeta Natã foi a Davi e o condenou por seu pecado. Ele admitiu, ou melhor dizendo, ele o advertiu a Davi, e ele tinha cometido tanto adultério como um assassinato, e que o Senhor o puniria severamente. A criança morreria, e a espada nunca se afastaria da sua família. As suas próprias concubinas seriam violadas à vista de todos. Até este ponto, Saul e Davi eram iguais. Ambos pecaram. Um profeta foi enviado a cada um deles para condená-los pelo pecado. Ambos os profetas Samuel e Natã anunciaram o julgamento contra eles. E aqui que é a diferença entre os dois homens, e pode ser vista por todos nós. Saul tentou se desculpar-se e afastar-se da culpa. Davi disse: pequei contra o Senhor. Contra o Senhor somente fiz o que era mal perante os seus olhos. 2 Samuel 12:13, Salmo 51, versículo 4. Ele implorou perdão e restauração de sua relação com o Senhor. Portanto, Deus o perdoou a Davi. Que diferença o arrependimento faz? A vida posterior de Saul foi atormentada pela culpa, levando-o a paranoia, ciúmes e depressão. No seu reinado, começado tão esperançoso, terminou em suicídio. Davi, por outro lado, ainda que enfrentasse terríveis consequências de seu pecado, levou à morte da criança, a discórdia da família, estupro das suas concubinas, foi purificado de sua culpa e não foi atormentado pelos distúrbios mentais como Saul. Ainda que mortificado pelo horror de seu pecado, ele continuou a ter amizade com Deus e a servi-lo fielmente. Aplicação para nós. Salmo 32 registra a meditação de Davi com respeito ao seu pecado. No versículos 1 e 2, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Davi regozijava-se com o seu perdão e sentiu aliviado por ter sido limpo. Contudo, o perdão não é automático. Ele chega àquele em cujo espírito não há engano, aquele cujo arrependimento é honesto e sincero e real. Versículo 3 e 4: enquanto calei os meus lábios,
meus pecados envelheceram, os meus ossos, aleluia, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi se lembrava da agonia do pecado, não, aleluia, não confessado. Sua consciência não tinha descanso. Ele se sentia esvaziado, exausto, ainda que confessasse, aleluia, ainda que confessar o pecado seja duro, uma recusa desavergonhada e aceitar a responsabilidade por ele é ainda mais forte com o passar do tempo. A culpa tortura. Versículo 5: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu me perdoaste a iniquidade do meu pecado. Perdão, alívio, paz. Quando Davi confessou, foi como se a pressão da água atrás de uma represa fosse aliviada pela abertura das suas comportas. Amém? Versículo 7: tu és o esconderijo, tu me preservas da turbulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Você vê o que a confissão e o perdão podem fazer. Admiravelmente, essa é a mesma pessoa descrita nos versículos 3 e 4. Ver a alegria do perdão devera motivar-nos ao arrependimento, e a confissão dos nossos pecados ainda sejam difícil. Versículo 8 e 9. Instituir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Davi contrasta o homem que responde ao simples olhar do Senhor com um homem parecido com uma mula. Esse precisa de freio e rédeas para fazer que o obedeça. Talvez ele estivesse pensando como teria sido melhor se ele estivesse arrependido e confessado o seu pecado imediatamente, ao invés de esperar até que Natã tivesse que lhe bater na cabeça. Algumas crianças são bastante sensíveis e, sendo assim, um olhar duro corrige na hora, enquanto outras exigem diversas boas surras. Estaremos muito melhor sendo sensíveis a mais leve indicação da desaprovação do Senhor. Em vez de pecar, em vez de precisar de castigo, em vez de um severo castigo para a correção. E quanto aos nossos pecados, a diferença entre aqueles que seguem o Senhor e aqueles que não seguem não está em seus pecados. Todos pecam. A diferença está no que aqueles fazem após pecarem. O que acontece quando alguém aponta o pecado em nossa vida, ou quando nós lemos na Bíblia que o que estamos fazendo é errado. Agimos como Saul, afastando a culpa, dando desculpas, tentando defender-nos. Agimos como Davi, admitindo humildemente nossos pecados e nos arrependendo quanto à repreensão
de um irmão nos pecados e imediatamente venhamos a confessá-los e nos arrepender e pedir perdão ao Senhor. Todos pecam. A diferença dos homens está em como eles respondem aos seus pecados. Amém? Em nome de Jesus. Que venhamos aí estar quebrantando o nosso coração diante de Deus e voltando às boas obras e voltando à presença do glorioso Deus de Israel. Amém? Quero orar por você. Pai Santo, Pai querido e Pai amado, nós nos entregamos ao Senhor nesta manhã, Pai, para que o Senhor venha nos perdoar dos nossos pecados, para que o Senhor, ó Deus, venha, Senhor Deus, nos lavar, remir e transformar. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja agindo, ó Pai, no seio de nossa família, em nós, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, fazendo, ó Pai, o que é reto diante do Senhor. Manifesta, Senhor Deus, a Tua glória, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. E que venhamos, ó Pai, ter o Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, sempre, Senhor Deus, como direção, Pai, como propósito. E a Tuas sagradas Escrituras, Senhor Deus, como regra de fé e prática. Que jamais venhamos nos ausentar, Pai, diante do Senhor, mas que venhamos ser uma bênção nas Tuas mãos todos os dias de nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe aos amados irmãos nessa manhã, que nós estejamos aí cheios da presença do Senhor. Que venhamos, em nome de Jesus Cristo, deixar Deus nos acolher, deixar Deus fazer a obra em nós, em nome de Jesus Cristo. Nós temos dia após dia confrontar os pecados que existem em nós e aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, andar em conformidade com a palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Levanta as tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que o milagre de Deus esteja sobre a tua vida nessa manhã. Receba um abraço do pastor Carlos e que Deus esteja abençoando você, a sua casa, e que o Espírito Santo de Deus esteja te abraçando também nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Tchau. Até mais tarde, se Deus quiser, no culto às 19 horas, nós estaremos juntos no culto da família. Amém? Que Deus esteja abençoando a tua vida, que você esteja aí recebendo o melhor de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós estamos reunidos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura. Você será muito bem-vindo para estar conosco adorando ao Senhor. Amém? Fica na paz. Até mais tarde, se Deus quiser. Amém? Às 19 horas nós estaremos juntos.